Esse vídeo eu vou te mostrar como sair de um template genérico para um app com identidade visual única e memorável. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápido. Se eu tirar a logomarca do teu app, as pessoas ainda assim vão reconhecer que é o teu app? Bom, se a resposta for não, é porque provavelmente ele parece com outros 500 apps feitos com IA. Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar isso e como pegar o prompt que eu utilizo para transformar a UI dos meus apps, o visual deles, em algo memorável. Bom, a maioria das pessoas que cria apps com Vibe Coding hoje utiliza o ShadCN, que é uma biblioteca de componentes muito famosa, e essa biblioteca ela é usada pelo Lovable, pelo Replit, por a maioria desses apps, e isso acaba fazendo com que todos os apps eles tenham sempre a mesma cara e acabem não se diferenciando muito um do outro. E mesmo que você venha aqui no ShadCN e peça para ele alterar as cores para vermelho, para verde e mude, né, um pouco a paleta de cores dos componentes, ainda assim, quando você pedir para a IA criar um dashboard, por exemplo, vai ficar com essa cara aqui de que foi feito por IA, que não é um visual ruim, longe disso, mas é um visual muito comum e você não consegue diferenciar o teu aplicativo. E eu vou mostrar isso para você na prática agora. Eu cliquei aqui em novo projeto e aqui você pode escolher algumas coisas, né, como a cor, a fonte do seu app, os ícones que ele vai utilizar. No meu caso, eu escolhi essa cor Amber, né, que é uma espécie de dourado. Escolhi a biblioteca Remix Icon. Escolhi a fonte Figtree também, que é uma fonte um pouquinho arredondada, que eu gosto. E basicamente ficou dessa forma aqui. A IA iria criar os meus componentes mais ou menos parecido com isso aqui. Então, como eu uso o Antigraft, eu instalei o MCP do ShadCN. Caso você não saiba como instalar um MCP do ShadCN, é só você vir aqui em ui.shadcn.com e instalar aqui no Cloud Code, no Cursor, no VS Code, no Codex, ou seja lá qual ideia você utiliza. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre essas partes técnicas de como construir um app da melhor forma, toca nesse botãozinho aqui da descrição que eu estou lançando a Product Builders Academy, onde eu te ensino a construir um teu app em 14 dias, do zero, passando por design, banco de dados, API, autenticação, até o deploy, ele está publicado e funcionando. Então, se você quiser aprender esses detalhes mais na prática mesmo, toca no link da descrição e conhece a Product Builders Academy. Bom, depois de escolher aqui as minhas cores, os meus ícones, a minha fonte, eu vim aqui em criar projeto, e aí eu escolhi a opção aqui, tem Next.js, tem Stack e tem o Vite. Eu escolhi a criação do meu app com o Vite, copiei esse comandozinho aqui que o ShadCN me libera. Vim aqui no Antigraft e colei esse comando aqui. Então ele começou a baixar os componentes ali do ShadCN, instalar mais ou menos como que eu queria que funcionasse o meu app. E aí ele instalou tudo aqui para mim e também criou aqui uma página com alguns desses componentes aqui do ShadCN só para provar que já estava dando certo. E aí o que aconteceu depois disso? Eu simplesmente pedi para ele criar uma tela de dashboard de um app de finanças pessoais, usando o ShadCN, né, via MCP. Pedi para a tela conter aí navegação com dashboard, transações, cartões, metas e configurações, header com saudação, nome do usuário, avatar, 3 blocos com resumo com saldo total, receitas do mês, despesas do mês, área de transações recentes com data, descrição, categoria, enfim. Tudo isso daqui para ele criar exatamente essa UI que você está vendo aqui. Você percebe que não é uma UI feia, né? Só que isso tem muito cara de um template, tem muito cara de ShadCN, tem muito cara do que todas as IAs conseguem fazer, certo? Então não tem muito como você fugir disso daqui se você usar uma biblioteca de componentes como o ShadCN, por exemplo. Você, querendo ou não, vai acabar criando, né, um template, vamos dizer assim, usado por milhares e milhares de pessoas. E aí o que eu fiz para transformar essa UI em algo muito mais memorável. Em algo que se eu tirasse a logomarca aqui do app que eu chamei de Fio, eu ainda assim soubesse que eu estava usando o Fio, porque ele tem uma identidade visual. Ele tem uma alma por trás do projeto. O que eu fiz? Eu utilizei esse prompt aqui, que eu vou disponibilizar para você lá na minha newsletter, no Substack. Então, é o mesmo link da Product Builders Academy, tá? Você vai clicar, você vai ter a opção de ir para o Substack ou para a Product Builders Academy. No Substack, você tem acesso a esses prompts meio soltos lá para você tentar fazer no teu projeto. Já na Product Builders Academy, você tem acesso a esses prompts de forma estruturada. Então, eu falo onde que você tem que usar, quando que você tem que usar, o que acontece se a IA não gerar da forma correta. Por isso que é legal que você tenha esse acompanhamento. É bem baratinho se você quiser entrar. O preço está filé, então escolhe como que você quer ter acesso, se é pelo Substack ou pela Product Builders Academy. Bom, mas o que eu fiz? Eu peguei esse prompt inteiro aqui e a única coisa que eu fiz foi inserir sobre o que é o meu app. Então, qual que é o nome do projeto? Eu coloquei aqui, o nome é Fio. O que ele faz? É um app de finanças pessoais.
para quem que ele é? Quem que é o público que eu quero atingir? Bom, eu queria atingir a geração Z com esse app, ou seja, o pessoal que é mais novo, que quer ter acesso às suas finanças, não com um dashboard como esse aqui, que é muito duro, muito engessado. Então, primeira coisa que foi primordial é eu saber quem que eu quero atingir, certo? Então, qual que é a sensação que eu quero passar com esse app? Eu queria passar algo divertido, descolado, amigável. Eu não queria parecer um app comum de banco. Eu queria usar o Light Mode. E eu trouxe algumas referências, como essa vibe divertida do aplicativo Ami, que é esse app aqui. Então, tirei alguns prints dele, olha só. Tem essa vibe com esses memojis aqui, bordas bem arredondadas. Então, você percebe que é algo mais divertido, mais descolado, mais vibe geração Z, certo? Então, olha só que legal. Depois disso, o prompt vai fazer o restante. E basicamente o que esse prompt faz é criar uma identidade visual original para o app, ou seja, não é trocar cor, não é fazer um template, é criar uma experiência visual que tenha alma, onde cada tela conta uma história e cada componente tem personalidade. O resultado final vai ser um documento .md, que vai funcionar como um DNA visual do projeto. Qualquer IA que lê esse documento vai gerar interfaces com personalidade própria e não templates recoloridos. Então aqui tem um prompt gigantesco aqui para fazer a IA tomar as decisões corretas e ainda assim usando o ShadCN como base, certo? Então a gente vai ter a biblioteca do ShadCN para pegar os componentes prontos, mas com uma identidade visual muito forte por trás. Então aqui ele gerou para mim nessa cor verde, né, uma cor lima vibrante. Depois eu troquei essa cor verde, eu deixei uma cor mais dourada, como você já viu lá naquele dashboard anterior. E também troquei a tipografia que ele escolheu, a Satoshi, eu troquei pela Figtree, mas eu mantive essa outra tipografia, que é o Francês Italic. Vocês vão ver qual foi o resultado disso. Bom, a IA me gerou aqui esse FillIdentity.md. Então aqui ele tem tudo o que precisa para a IA criar um app com alma, com identidade visual, que a pessoa vai bater o olho e vai saber, pô, esse app é o Fill, né, que é o nome desse app aqui que eu dei. Então, o que eu fiz? Eu voltei aqui e depois de criar esse dashboard, eu simplesmente colei aqui nos meus documentos esse fill-identity.md. Então, basicamente, é aquele documento que a Cloud gerou. Ou seja, colei aqui dentro da pasta do projeto. E aí, pessoal, eu simplesmente desci e pedi para ela fazer o seguinte. Agora, crie uma segunda tela com os mesmos elementos, porém, seguindo o @fill-identity.md. Porém, pode manter a paleta de cor atual do ShadCN. Foi a única coisa que eu falei. E, galera, olha a diferença desse dashboard aqui para o que ela criou depois. Atenção. Olha isso, pessoal. Me fala se isso daqui não tem muito mais cara de um app com alma, de um app que atinge a geração Z, como eu queria. Olha que legal. Aqui, primeiramente, ele tirou aquele side menu muito extenso com todos os textos aparentes. Aqui ele deixou só os ícones, colocou um avatarzinho aqui embaixo. Aqui ele já colocou um card que remete aqui esse fio, né? Que é o nome do app. A logo aqui ele já mudou também, deixou um fiozinho. Saldo disponível naquela fonte France Italic, certo? Então, você vê que a gente não tem uma fonte comum aqui, né? Isso já traz também uma vibe diferente e tá tudo no prompt que eu passei, tá? Então, não se preocupa com isso, você vai ter acesso. Aqui ele já colocou o fio do mês, então você pode ver até que ele mudou a copy, né? Os textos, olha que legal isso aqui. Colocou as metas aqui embaixo, então eu posso arrastar aqui para o lado para ver as minhas metas. Para onde que foi o dinheiro? Então olha só que legal isso aqui. Tá vendo que não é um gráfico de pizza muito simples, como era esse aqui, ó? Despesa por categoria, distribuição do mês atual. Tá muito sério, isso aqui é muito comum. Então aqui não, ele criou, ó, uma barra com 60% foi para moradia, 19% para saúde, colocou os memojis, que tem muito a ver com a referência que a gente passou também, que é o AMI, né? Olha só, que brinca com essa coisa aqui do Memoji. Aqui embaixo ele puxou as transações recentes. Então, galera, ficou um app com muito mais vibe, muito mais cara aí de algo que foi feito com cuidado, né? De que foi pensado e não simplesmente alguém que pegou lá uma biblioteca do ShadCN, colocou os componentes e tá pronto. Então, isso passa para o usuário uma sensação muito mais confortável de usar o teu app. Bom, um outro exemplo que eu criei aqui, agora no nicho de viagens, tá? Usando o mesmo prompt, primeiro eu pedi para ele criar aqui um app de planejamento de viagens em Dark Mode, usando o ShadCN UI via MCP. Falei que a tela devia conter navegação com inícios, viagens, itinerários, favoritos e configurações, header com saudação, nome do usuário, enfim.
várias coisas aqui para no final a IA me entregar isso daqui. Lembrando que aqui eu ainda não usei o prompt, tá? Só pedi para a IA usar os componentes do ChatCN. E olha só o que ela gerou. Pessoal, muito cara de template isso daqui, né? Você percebe que não tem alma. Se eu tirar aqui a logo do Triply, o que sobra desse app? São várias coisas aqui que tem em todos os outros apps. Alguns cards, os badgezinhos, não tem uma identidade. O que é o diferencial desse app? O que ele quer passar para o usuário? É algo que funciona? Sim, funciona. Mas é algo que cativa o usuário do teu app? Com certeza não, porque ele vai ver isso daqui em milhares e milhares de outros apps. Só que eu sabia que dava para criar algo muito mais memorável do que isso daqui. Então, o que eu fiz? Fui na Cloud e dessa vez eu mudei aqui o início do prompt. Eu falei que eu queria um app com outro nome, tá? Eu queria um nome Nora. Falei que era um app de planejamento de viagens. E aqui eu mudei um pouquinho. Para quem que seria feito esse app? Eu queria que fosse um app para jovens que trabalham remoto. Jovens de alta renda, como desenvolvedores, designers, influencers. E a sensação que eu queria que a pessoa tivesse ao usar o app é que ela usasse como se ela fosse um hacker, que ela estivesse usando algo secreto, que traz prestígio. Eu não queria que parecesse um app comum de viagens como o Booking, por exemplo. E aí, dessa vez, eu pedi para ela transformar em Dark Mode, não em Light. E a referência de energia aqui é a riqueza visual do Supabase e a sofisticação Dark do Linear. Ou seja, eu busquei aqui, por exemplo, esse print aqui do Supabase, que traz um cursor aqui, que traz um cubo com partículas. Eu queria trazer essa vibe um pouco tecnológica. Busquei também esse outro print aqui do Linear, que mexe um pouco aqui com esses traços, assim, com elementos aí meio transparentes, enfim. E trouxe também um outro exemplo aqui de um app aqui que chama Coffee Stack, que também tem alguns traços, que tem um visual um pouco diferente. E aí, depois, eu só repeti o prompt e a IA criou para mim a ideia central do Nora, que não é um app de viagens, mas um cockpit operacional. Então, cada decisão reforça isso. Ele trouxe a cor ciano frio, que eu mantive, como única cor vibrante, que remete a displays de radar e tudo mais é preto profundo e cinzas. A tipografia, ele usou um JetBrains mono para dados e o Inter para conteúdo humano. Então, o que eu fiz? Eu criei um novo projeto, adicionei aqui o documento gerado, que foi esse Nora Identidade Visual, que foi esse documento aqui que a Cloud criou no final. Então, olha só, tudo isso daqui para IA se basear. Adicionei no projeto, usei aquele mesmo prompt para criar um app de planejamento de viagens e foi isso daqui que a IA gerou para mim. Cara, me fala se isso tem alguma coisa a ver com um app de template comum. Isso aqui parece que você está usando um aplicativo de operações especiais. Que você é um hacker que, próxima operação Lisboa-Portugal, aeroporto Humberto Delgado, confirmado. Então, eu passo o mouse, a gente tem aqui essa bolinha piscando, né? Olha esse efeito que ele colocou aqui, saindo de Lisboa para Portugal. Olha só o itinerário, chegada em Lisboa, os custos. Cara, muito, muito bom isso daqui. Aqui o que a gente já fez, o briefing, a gente pode marcar como concluído. Aqui um mapa de operações. Então, a gente vai sair de Maceió para Guarulhos, depois Guarulhos-Lisboa. E aqui a gente vai entendendo os aeroportos que a gente vai chegar. Aqui ele colocou até o clima da cidade, certo? Olha que loucura, velho. A gente saiu disso aqui. Qual que é o diferencial? Qual que é a alma disso? Não existe, galera. Não tem. E alcançou esse resultado. Olha que bizarro. Olha que loucura isso aqui. Olha as animações que ele colocou. Então, assim, pessoal, já deu da gente ficar criando esses apps que parecem templates genéricos. Vocês precisam estudar um pouco sobre design, caso vocês queiram criar apps realmente diferentes. E entender, por exemplo, esse prompt que você vai ter acesso. Por que ele gerou isso daqui? Como que ele saiu do template genérico para construir um app como esse? Até para você também não ficar só dependendo de prompt toda hora, né? É legal que você saiba o por trás daquilo. O que foi pensado para a IA chegar nesse resultado. E mais uma vez, você vai ter acesso a esse prompt lá na minha newsletter do Substack, mas se você quiser entender mais a fundo como que eu crio os meus apps com um visual acima da média, eu te convido a fazer parte da Product Builders Academy por um preço, cara, que não existe esse preço. Ele é muito, muito barato porque a gente se propõe a entregar lá dentro, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Parem de ficar gerando templates meia boca e comecem a colocar alma dentro dos seus projetos. Vocês vão conseguir atrair muito mais usuários dessa forma ou entregar projetos para clientes muito mais bonitos e, claro, cobrar mais caro por isso, porque a maioria das pessoas que cria apps com IA não sabe chegar num resultado assim. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo
De verdade, porque aí eu consigo entender se vocês gostam desse conteúdo. Eu sei que vocês gostam, mas deixa um comentáriozinho pra eu ler, cara. Dá um trabalho do caramba fazer isso daqui. O seu comentário é muito legal pra gente se inspirar e continuar trazendo mais vídeos. Então é isso. Deixa o like também se você gostou. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui. É isso. A gente se vê numa próxima. Valeu. Até lá.